Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. O Flamengo e Atlético Paranaense. Põe na tela aí, vão se igualar em 50%. O primeiro jogo foi 1-1. Vimos juntos aquela partida. Um jogo que o Flamengo parecia que estava sendo amassado, né? Durante boa parte do tempo, e estava mesmo. O Atlético fora de casa é muito difícil, mas agora o jogo é no Maracanã, já tem 59 mil ingressos vendidos. Pet, esse aí eu vou começar contigo. Como é que tá a porcentagem? A porcentagem, acho que o favorito é o rubro-negro, viu? Ah, é. Isso eu não tenho a menor dúvida. Obrigado, Pet, pela participação do Seleção de hoje. É o seguinte, aquelas razões que eu usei no Inter e o Palmeiras, agora estão ao contrário. O Flamengo está último jogo bem, não é esse jogo contra o Atlético, mas contra o Goiás. Em casa, historicamente, o Atlético Paranaense fora de casa não está conseguindo resultados bons, apesar que tenha ganho o do Flamengo, a última rodada do ano passado, 2-1, aqui, mas perdeu 3-2 de uma virada do Flamengo no Maracanã com o time titular, o Flamengo ele jogando com o time reserva. Então, inconstância do Atlético Paranaense não é boa fora de casa. E eu acho que o Flamengo é favorito, eu daria 60-40. 60-40. Só uma informação que talvez mude alguma coisa aí. Um pouquinho antes da gente subir para fazer o programa, deu na imprensa que o Bruno Henrique sentiu uma torção no tornozelo. Mesmo assim. E ó, não vai ser nem relacionado. Mesmo assim, acho que continua sendo o favorito. E aí, lá na redação, a gente achou que deve jogar o Vitinho e tal, não sei o quê, mas não sabemos ainda. De qualquer maneira, tem essa informação aí. Pesa muito, senhores, para a opinião aqui da porcentagem ou nem tanto? Olha, eu acho que dá uma pesadinha sim. O Bruno Henrique é um sujeito importante nesse Flamengo atual. Acho que cai uma coisinha, né? Eu vou de 55. Para o Flamengo? Para o Flamengo. E eu explico. Eu pego um pouquinho da argumentação do Pet, tabus existem para ser quebrado, vai ter um dia que o Atlético vai ganhar. O Atlético parece que nunca venceu fora de casa, depois do H, né? Não, mas... Poxa, Não, venceu a última rodada. Venceu? Última rodada que do ano passado. Mas já era o H? Não era H ainda. Não era H ainda. Era H já? Era H já. O H foi na... Era H já. Foi na virada do ano o H? Eu vi. Numerologia. Foi até o Marvio dos Anjos que tweetou isso. Eu li só a manchete, mas enfim. O fato é o seguinte, numerologia. Independentemente dessa questão, o Atlético tem muito problema fora de casa. Mas tem um dia que isso obviamente vai acabar, até porque eu acho que é muito mais de uma justificativa psicológica do que de qualquer outra natureza. Não tem essa de gramado sintético. Para mim isso não é... Um dia a casa cai fora de casa ou dentro de casa. E aí eu acho que tem assim, o fato de já ter tido um primeiro jogo na semana passada, né, que é um jogo que os dois treinadores podem aproveitar, né, devem aproveitar para fazer correção de rota. Olha, isso aqui a gente errou, vamos corrigir, etc. Acho que o Thiago Nunes tem mais instrumentos, ele tem um time mais treinado. Ele fala um negócio e é mais fácil. E ganhou um reforço, né? Qual reforço você está falando? Voltou o capitão. Ah, sim. Que jogou o primeiro jogo contra o Flamengo. Estava no banco, ainda não está recuperado. E o Lúcio já jogou o jogo passado, então tá contando com ele. E o Flamengo perdeu o Bruno Henrique. Então, outro com o time completo e outro... Então, você deu 55... Para o Flamengo. 55 Flamengo, eu acho assim 45. Porque o óbvio seria, depois de um 6-1 contra o Goiás, jogando em casa, Maracanã lotado, Flamengo favoritaço. Não acho que o Flamengo seja favoritaço. Também não acho, não. Bom, assim, acho que o Flamengo, a gente tem várias histórias daquelas. Flamengo no momento de empolgação, Maracanã lotado, foi lá e não deu certo. Cabanhas, não sei o quê, se você pegar coisas históricas. Tem, não é? Foi aquilo que você falou, tem
50 mil jogos que essas coisas acontecem. O mas Flamengo no universo tem uns maracanaços aí na mas no universo história. de 1 milhão. O normal é o Flamengo fazer o serviço no Maracanã. Tá? No normal na história. Sim. Até porque aí que esses casos ficam mais marcantes ainda. Acho que hoje não é um caso desse. Acho que hoje é um caso em que, ainda que enfrente um adversário com muita qualidade, ainda que esteja no início de um trabalho, o Flamengo, pela empolgação do seu torcedor e pelo futebol que apresenta e que tem para apresentar, porque eu acho que o Flamengo pode ter dado só uma amostra no final de semana do potencial que ele tem para desenvolver. Eu diria que o Flamengo talvez não seja favoritaço, mas é bem favorito. Eu ia colocar 62-48, que eu gosto de dar uma Você quebrada. gosta de números quebrados, gosto de dar uma né? quebrada. Mas 62-48. Mas com essa informação do Bruno Henrique, eu vou tirar o 62. Mas não dá. 62-48 não dá. 52 a 48. Não dá. Ia ser 62-38. Além de tudo, o Pet é 48 não dá. matemático também. Vai segura. Mas eu também me formei em Chupa, jornalismo. Samidana. Né? Eu também me formei em jornalismo. Vocês não queriam que eu acertasse a conta. 62 ou 52? Não. Pro Flamengo. 62-38. 62 a 38. Isso. Serginho, 62 a 38. 55-45. Muito bem. A questão aí, Rodrigo. A média, qual a média? Atenção para a média. 59 a 41. Aí ficou perto mais perto do pé. Isso. 60-40 que você deu, né? É isso. 60-40. Não é. Eu estava pensando... Seria depois 58,5, 41,5, mas o meu seleção não sabe fazer isso. O meio não dá, mas também você vai querer colocar meio para eu fazer a conta, aí você vai Parecendo me aqueles quebrar. jurados de escola de samba, tá todo mundo dando 10, alguém dá 9,2. É isso. Aí quebrar a matemática do cara ali. É que eu acho assim que atrapalha muito, no sentido de talvez distorcer um pouco a avaliação, esse jogo de domingo do Flamengo contra o Goiás, que é um jogo que, na minha opinião, já está 36-1, né? Porque a quantidade de vezes que eu vi esses gols passando nos últimos dias, todo mundo passando e mostrando. Esse jogo, se a gente anula esse jogo da cabeça, conhecimento, baseado mas somente peraí, no jogo da ida. Não. Mas se o Elton tivesse 3 centímetros a mais, ele pegava a falta. Vou ter que chamar de novo esse momento, não? Tem que chamar a roda de novo aí. Não. O que eu vou fazer? Roda? Ai, meu Deus do céu. Não? Vai rodar? Esse momento é tão pesado que ele demora a carregar no computador do Pegou Switch. pesado. É, cara. Porque pegaram pesado com o Pet. Vamos ver? Foi. Não vamos. Não vamos. Não. Depois. Guarda Você deu para o sorte. próximo momento. Você deu sorte. Deixa bem Você deu guardadinho para o próximo momento. Vou aproveitar, deixa, porque a gente já deu uma pincelada nos 4 confrontos, agora a gente vai dissecar 1 a 1, começando pelo último que a gente mostrou, que é Flamengo e Atlético Paranaense. Informações aí para ajudar vocês a terem uma opinião assim mais embasada. Vai, roda aí, produção, que eu já canto a pedra aqui. Porque o Flamengo, por exemplo, pode ser chamado de um mandante de respeito. Não perde em casa desde o jogo contra o Peñarol pela Libertadores. São 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Em compensação, tem um fraco desempenho como visitante. O Atlético. O Atlético. Vem de 4 derrotas seguidas fora de casa. A última vitória do Atlético como visitante foi contra o Maringá pelo Campeonato Paranaense. Estava com time de aspirantes. Nem conta. O famoso Esse time jogo alternativo, conta. né? É outra história. Duelo de artilheiros, o Gabigol com 28 jogos, 17 gols, média de 0,61. Marco Ruben tem 17 jogos, 9 gols, média de 0,53. Tempo de comando. Thiago Nunes tem 1 ano e 1 mês no Atlético Paranaense. Parece aniversário de criança que você conta, né? Aí tem 1 aninho e 3 meses. Os meus eu ainda conto, assim. Na conta sim, né? Conto com 5 anos eu ainda conto assim. O Jesus acabou de chegar, tem 1 mês no Flamengo. E o último jogo foi empate, mas com o Atlético em casa, que costuma ser um time bem encardido. E a gente está vendo justamente imagens da partida do jogo Uma de partida ida. que teve, além do fato que vocês falaram do Atlético muitas vezes amassando o Flamengo,
teve uma ocasião que deu uma desequilibrada no jogo e que logo em seguida saiu o gol de empate do Flamengo. O VAR, né? O VAR paralisou o jogo por 7 minutos. 7h20, se não me engano. Absurdo. Então, assim, e o Flamengo se aproveitou da situação. Alguém poderia voltar para o jogo mais esperto. E, de fato, um time voltou mais esperto do que o outro. E aí o Flamengo conseguiu empate. O Thiago Nunes até falou isso na coletiva, se eu não me engano, que essa parada longa desconcentrou um pouco. Né? Esfria. Desconcentra muito mais o time, que está na expectativa de ter um pênalti marcado a seu favor. Assim, imagina só, tá 1-0, ó. O árbitro está observando uma possibilidade de pênalti para o nosso time. Nós vamos abrir 2 aqui. Aí, de repente, não tem. Não vai ter esse pênalti. Não vamos bater esse pênalti e tomamos o gol. Então, assim, claro que desequilibra quem está tendo o lance favorável. E justificativa por que não foi pênalti? Não é porque não aconteceu, é que teve falta. Não, até explicar isso para os jogadores todos, chamar os capitães, mas até chegar a informação em todo mundo. Eu tô tentando entender o que aconteceu mesmo no lance, já bateu o lateral. Como diria no interior, até explicar que minhoca não tem osso, demorou 7 minutos e 10. Para quem não teve o pênalti, foi detectado, um jogador chutou o pé do... Quem foi que o René chutou o pé do Cirino. O VAR chamou, só que o juiz pegou a falta no Rodrigo Caio. Isso. Do Marco Ruben no Rodrigo Caio. E aí chamou os capitães e falou assim, olha, não foi nada. E no lance seguinte, num vacilo, num cochilo ali do Atlético, no lance de lateral, o Gabigol encobre o goleiro do Atlético e o Flamengo empata. Porque falha do Léo Pereira. Sim. Veja como o procedimento, vamos pensar no procedimento desse lance, né? O VAR tem que analisar o lance de pênalti. Então chamaram o árbitro e falaram, tem um possível pênalti na área do Flamengo. Aí o cara foi lá, olhou o possível pênalti, né? E chegou à conclusão de que, poxa, tinha sido pênalti. Mas espera aí, antes desse pênalti você tem que analisar, porque teve uma possível falta no começo do lance. Aí o cara vai lá e analisa a possível falta e chega à conclusão de que houve realmente a falta. Se passasse o lance inteiro de uma vez e fala assim, olha só, o que você acha desse lance aí? Dá uma olhada, vamos colocar ele inteirinho para você, por todos os ângulos, como diria o Odinei Ribeiro. Ia ser muito mais rápido. Ao invés de 7 minutos, teria levado 2, 2,5, 3 no máximo. Mas eu levo mais de 3 minutos só para ir lá. Isso, chama logo. A gente está perdendo muito tempo. Primeiro que eles tomam as decisões que poderiam ser tomadas no campo, economizando muito tempo, estão sendo deixadas para o VAR resolver. E aí, a gente vai fazer então só arbitragem de vídeo. E depois que eles estão levando muito... Às vezes a central do apito fala assim, nesse lance... Não, mas muito mais rápido. Nesse lance, a gente já viu o replay em casa 2, 3 vezes, e a central do apito fala, nesse lance aconteceu isso, e deveria ser marcado isso. O árbitro não foi nem chamado ainda, aí 1 minuto e meio depois o árbitro vai ser chamado. Mas você vê, Lofredo, que até na central do apito, eu acho que foi nesse jogo mesmo, o Sandro Meirahit, por exemplo, mudou de opinião. Na hora ele falou que achou que o Diego Alves não tinha pego a bola fora da área, eu acho. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.